Oi, aqui é Guy Hammond, seu anfitrião, e queria informar sobre um novo livro e documentário que o Strength in Weakness Ministries acabou de lançar. Ambos se chamam Seguindo Jesus em um Mundo LGBTQ+. O livro está disponível na Amazon e há um link fornecido abaixo, mas também um link para o trailer, para que você possa saber mais sobre o documentário e onde pode obtê-lo. Espero que você goste e espero que você goste deste podcast. Ei, pessoal! Bem-vindos de volta ao podcast Strength and Weakness. Estamos felizes por você estar conosco hoje e, na verdade, vamos encerrar uma série sobre teologia pró-gay que temos coberto nos últimos episódios. E assim, após este episódio, retornaremos a discutir outras questões relacionadas ao LGBTQ. Indivíduos e como eles se relacionam conosco em questões de fé. No nosso episódio anterior, examinamos as injunções do Velho Testamento contra a homossexualidade especificamente, e neste episódio vamos olhar para o que o Novo Testamento diz. E, na verdade, vamos começar em Romanos 1, 26 a 27, que é provavelmente uma das passagens mais debatidas a favor e contra quando se trata de fé e homossexualidade, e isso é certo? Isso não é certo? O que Paulo diz está certo? Está errado? Então vamos aprofundar um pouco nisso aqui. Mas, Guy, por que você não nos conta suas ideias sobre Romanos 1? Claro. O apóstolo Paulo fala sobre este assunto 3 vezes diretamente e vamos cobrir todas as 3 aqui neste podcast. Mas a que a maioria das pessoas recorre é Romanos 1, versículos 26 a 27, mas para que possamos entender sobre o que o apóstolo Paulo está realmente discutindo em Romanos 1, versículos 26 a 27, seria bom para nós, eu acho, ter uma compreensão básica do que realmente os primeiros vários capítulos de Romanos tratam sobre. Acredite ou não, você sabe, se o apóstolo Paulo estivesse vivo hoje e descobrisse que a maioria das pessoas estava usando Romanos 1 como um ponto de prova para mostrar ou não que a homossexualidade é o que Deus pretendia para a sexualidade humana, acho que ele ficaria chocado, porque acredite ou não, Romanos 1 não é sobre homossexualidade. Eu acho que Paulo ficaria chocado se descobrisse que é para isso que estávamos usando essa passagem. Na verdade, o que Romanos 1 trata é da condição humana quebrada, Paulo e como todos precisam de Jesus. Paulo começa sua carta proclamando que o evangelho de Jesus é grande o suficiente para salvar cada alma, e então ele segue para uma descrição sobre a condição humana quebrada, explicando por que cada alma, tanto judeu quanto gentil, precisa desesperadamente de salvação. Sabe, quando você lê essa parte de Romanos 1, começando especialmente, digamos, no versículo 26 e subindo até 32, ao ler o que Paulo está escrevendo, pode parecer que foi escrito por algum, não sei, pregador histérico que estava exagerando a situação do primeiro século com essa hipérbole verbal. Sabe, parece que ele está meio fora de controle, porque ao descrever o que estava vivenciando em seu mundo, ele descreve um mundo de corrupção e depravação que estava realmente sem, você sabe, paralelo na história humana, exceto talvez pelo que estamos experimentando em 2025, porque ele descreve um mundo que tinha sido completamente invertido e virado do avesso, e sabe, ele fala naquele trecho sobre pessoas que se tornaram tolas e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas para parecerem com seres humanos mortais e pássaros e animais e répteis. Então, para fornecer uma indicação principal de como o mundo dele havia se tornado sombrio, Paulo estava tentando encontrar uma maneira de ajudar leitores futuros como nós a apreciar como seu mundo tinha se tornado de cabeça para baixo. É quase como se eu pudesse ver o apóstolo Paulo, sabe? Ele está sentado ali, ele está escrevendo isso, e ele está tentando nos ajudar a entender quão ruins as coisas se tornaram. Ele pensa, qual tipo de exemplo posso usar para ajudar as pessoas a entenderem quão ruins as coisas ficaram no meu mundo? E ele diz, eu entendi, aqui está como as pessoas entenderão quão ruins as coisas ficaram no meu mundo. As pessoas teriam até mesmo virado os relacionamentos humanos mais básicos completamente de cabeça para baixo, porque no mundo dele, até as mulheres trocaram relações sexuais naturais por não naturais, e da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de desejo uns pelos outros. E então ele continua a mencionar muitas outras coisas, se você apenas seguir o próximo, ou 4 versículos, onde ele discute o quão imoral seu mundo havia se tornado, a condição humana quebrada. Quando você chega ao capítulo 2, ele então vai atrás dos judeus, certo? Ele diz, não se considere tão poderoso e grandioso.
Não olhe de cima para os gentios. Você é tão bagunçado quanto todo mundo. E então, ele continua. Quando você chega a Romanos 3:23, certo? Ele diz, ouça, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando você chega ao final do capítulo 7 e você reconhece o quão desesperada é a situação em que todos estamos sem Jesus, Paulo, de certa forma, diz, esse é precisamente o meu ponto. Agora que todos vocês reconhecem quão perdidos estão, todos vocês precisam de Jesus. Portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o cenário de Romanos 1, onde ele se esforça para tentar expressar como todos precisam desesperadamente de Jesus. Esse é o contexto de Romanos 1, versículos 26 e 27. Acho que é também significativo reconhecer que esta passagem nos mostra uma ponte desde o que Moisés escreveu no Antigo Testamento em Levítico. Mostra-nos uma ponte, porque é a primeira menção disso no Novo Testamento. Portanto, mostra-nos uma consistência entre o Antigo... no Novo Testamento, Romanos 1 também é significativo nisso. Faz uma declaração inequívoca, não apenas sobre a relação sexual entre homens, mas também sobre mulheres. Então, fala sobre lesbianismo, a única vez na Bíblia em que isso é mencionado. Romanos 1 nunca foi destinado a ser sobre homossexualidade, mas, em vez disso, servir como um exemplo de quão quebrado o mundo estava em seu tempo e como todos nós precisamos desesperadamente de Jesus, o componente homossexual foi usado simplesmente como um exemplo para nos ajudar a entender o quão ruins as coisas haviam se tornado em seu mundo, mas podemos extrapolar disso nosso entendimento de que claramente Deus não aprovava a união homossexual em seu tempo e diríamos também no nosso. Então, Davion, há vários exemplos de diferentes argumentos que surgiram, principalmente por esses apologistas pró-gay e revisores da Bíblia, que têm usado esses argumentos nos últimos anos. Vamos cobrir alguns deles. Não temos tempo para passar por todos, mas vamos olhar alguns exemplos. Quais são alguns dos argumentos que apologistas pró-gay e revisores da Bíblia têm usado para mostrar que Paulo não está realmente falando sobre homossexualidade como entendemos hoje? Há bastante. Você sabe, um dos primeiros é o argumento de que Paulo não está descrevendo verdadeiros homossexuais, mas sim referindo-se a pessoas heterossexuais que, como ele diz, trocar relações naturais. E então, o argumento contra esta passagem é que, você sabe, esses teólogos pró-gay irão afirmar é que o pecado é que eles estão mudando o que é natural para o seu eu individual para experimentar algo que é, entre aspas, antinatural. E então está dizendo que, em resumo, Paulo está, em Romanos 1, está descrevendo heterossexuais que deliberadamente cometeram atos homossexuais, violando seu verdadeiro natureza. E, você sabe, o argumento é que se a homossexualidade é cometida por verdadeiros homossexuais, então não é pecado, certo? Então, é meio confuso. Mas se eu tivesse que resumir, eu diria que o argumento é que se você é naturalmente heterossexual e então experimenta com a homossexualidade, isso é um pecado. Mas se você é naturalmente atraído homossexualmente e se envolve em homossexualidade, então não é um pecado. Então esse seria o argumento. Sim. E eu acho que é difícil dizer que isso tem muito peso por causa de alguma linguagem que Paulo usa aqui, certo? Ele diz que, citação, esses homens estavam ardendo em luxúria uns pelos outros. E eu acho, pessoalmente, sabendo como é queimar de desejo, seja você atraído homossexualmente ou heterossexualmente, como se você estivesse queimando de desejo, ardendo de desejo por alguém, eu imagino que exista apenas um desejo inato de ter aquilo que você está tentando ter. E assim, eu não acho que experimentação é o que está sendo apontado aqui. Não parece que a mentalidade é você sabe, isso é curioso. Deixe-me apenas... Garotos experimentando, certo? Eu me pergunto como isso seria. Eu não tenho desejo, ou não estou ardendo de desejo, mas só quero experimentar. Mas Paulo diz que eles estavam praticamente desejando um ao outro. Sim. Então eu acho que é difícil manter esse argumento de que estavam apenas experimentando. E não há qualquer contingência nas escrituras que diga que o pecado sexual pode ser legitimado se for algo natural para a pessoa que o comete. E então, só porque algo parece natural não significa que seja natural. Porque, obviamente, há muitos sentimentos que temos, mas não agimos com base neles ou vivemos por eles. E se todos fizéssemos isso, sabe, o mundo estaria bem bagunçado. Sim.
Deus nos ajude. Ah, isso vem. Minha raiva vem naturalmente para mim. Minhas crises de raiva vêm naturalmente para mim. Minha mentira Certo. vem naturalmente para mim. Bem, se isso se vem naturalmente para você, então é claro, vá fazer isso, faz sentido. Não, não há contingência nas escrituras que legitime um pecado porque você acha que vem naturalmente para você. Então, sim, esse é um ótimo ponto. Sim, então é difícil sustentar esse argumento. Outro é que é um argumento revisionista, que esses homens e mulheres eram culpados de excessos sexuais e não em relacionamentos amorosos normais entre gays e lésbicas. E a questão é que nada na formulação de Paulo, certo? Homens com homens, mulheres com mulheres, sugere qualquer orgia em grupo ou qualquer forma de excesso. Ele está simplesmente descrevendo o sexo entre, você sabe, um dos nossos relacionamentos, homens com homens, mulheres com mulheres, e ele não está necessariamente classificando o contexto do número de parceiros envolvidos. E então, novamente, isso é um pouco difícil. Parece quase que há uma linguagem sendo inserida em alguns desses argumentos que você sabe, Paulo está dizendo isso. E é como, bem, nós realmente não vemos isso nas escrituras, certo? Apenas, a ideia é, parece, pelo que eu posso entender, que são apenas relacionamentos monogâmicos, pessoas tendo esses encontros com pessoas do mesmo sexo. E Paulo está dizendo, sim, é antinatural. As pessoas estavam trocando o que Deus havia ordenado por algo diferente. Sim, então, e esse exemplo que você acabou de dar de o argumento de que deve ser o número de pessoas envolvidas, a consistência exigiria, se você for usar esse argumento para mostrar que a homossexualidade é um pecado ou não é um pecado, a consistência exigiria que você usasse esse argumento para todos os outros tipos de pecados sexuais. O apóstolo Paulo não está classificando o número de pessoas envolvidas em suas palavras, ele está apenas dizendo que é errado. É errado se há 2 pessoas envolvidas e é errado se há 10 pessoas envolvidas. Certo. É simplesmente errado. E a mesma coisa com o argumento natural. Ouça, se isso vem naturalmente para você, é errado. Se não vem naturalmente para você, Ainda é errado, sim. certo? Então, essas são contingências que foram inseridas nessas escrituras, principalmente por um cara chamado John Boswell. Falamos longamente sobre ele em um podcast anterior, onde discutimos os autores, as pessoas que basicamente inventaram esses argumentos nos anos 1980 e que agora foram amplamente aceitos em nosso mundo de hoje, e é por isso que estamos discutindo isso. Mas se você voltar e olhar a formulação do apóstolo Paulo, estas são contingências que foram inseridas. Você sabe, homens e mulheres cristãos que eram atraídos homossexualmente e queriam poder ter a homossexualidade em suas vidas também, e então, para poder fazer isso, precisavam criar esses argumentos para fazer-nos questionar a autoridade das escrituras sobre esta questão. Mas se você olhar para a linguagem que o apóstolo Paulo fornece, isso simplesmente não está lá. Mas há mais 2 passagens, Davion, onde isso é mencionado em 1 Coríntios 6 e em 1 Timóteo 1. Então, vamos em frente e olhar para elas. Por que você não começa? com certeza. Sim, porque não olhamos para 1 Coríntios 6, 9 a 10 e, você sabe, só para prefaciar isso, há o argumento em torno do uso de Paulo, da palavra arsenokoitai, para sim. descrever a homossexualidade em 1 Coríntios 6, 9 a 10 e também 1 Timóteo 1, 9 a 10. Mas vamos apenas olhar para 1 Coríntios 6, 9 a 10 agora, então vou ler isso. Diz, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais sexuais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homens que têm relações sexuais com homens, nem os ladrões, nem os gananciosos, nem os bêbados, nem os caluniadores, nem os vigaristas herdarão o reino de Deus. E então, você sabe, o que temos a dizer sobre isso? Se é que há algo, o fato de que Paulo escreveu sobre este tema da homossexualidade 2 ou mais vezes não deve fazer nada além de reforçar nossa leitura de Romanos 1, versículo 24 a 27, porque ele novamente, define o sexo homossexual como pecado, e é algo que não pode ser praticado por ninguém que está tentando herdar o reino de Deus. Sim, e o que é importante aí também, Davion, obrigado por dizer isso, é que como 1 Coríntios 6 e na verdade a escritura em 1 Timóteo 1 realmente não é, essas escrituras nem são sobre homossexualidade, certo? Essas escrituras também falam sobre a condição humana quebrada. E há uma longa lista de pecados que você acabou de ler. E não é que não vamos, às vezes, lutar com essas coisas, ser tentados por essas coisas. Sabe, nós nascemos em um mundo pecador e quebrado. Temos pecado vivendo dentro de nós. Vai haver momentos em que lutaremos com essas coisas. Não é que não vamos, às vezes, mesmo pecado nessas áreas. Uma pessoa que costumava roubar muito ou mentir muito torna-se cristã, está tentando
crucificar essa parte pecaminosa da sua natureza, mas, você sabe, como cristãos, sabemos que todos os nossos problemas não desaparecem. Satanás ainda volta e nos visita e ainda nos leva a pecar nessas áreas. Se uma pessoa que costumava mentir muito agora mente depois de se tornar cristã, não é como se ela não fosse ter dificuldades com isso. Mas há uma diferença entre pessoas que lutam com essas áreas de fragilidade e pessoas que as abraçam e celebram, deixando de ser uma questão moral. Uma das maneiras que gosto de colocar isso é que há uma diferença entre o lutador moral e o rebelde moral. Há uma diferença entre o lutador moral e o rebelde moral. O lutador moral diz, eu sei que mentir ou roubar ou imoralidade sexual é errado. Eu quero honrar a Deus com a minha vida e não quero viver dessa forma, mas eu sou tentado por essas coisas. Eu desejo essas coisas às vezes e estou lutando, mas estou seguindo o programa, estou tentando, estou permanecendo transparente e aberto, estou recebendo ajuda, pertenço a um grupo de apoio, leio minha Bíblia, eu oro, estou fazendo o melhor que posso para honrar a Deus com a minha vida. Não quero pecar assim. Mas eu sou um homem pecador e então, quando erro, eu confio na graça e no perdão de Deus, mas estou trabalhando no programa, estou fazendo tudo o que posso. Esse é o lutador moral. O rebelde moral diz, eu realmente não me importo. Não é uma questão moral para mim. Para mim. Homossexualidade não é uma questão moral para mim, e eu vou abraçá-la e celebrá-la. E é quando o apóstolo Paulo diz, aqueles que vivem assim não herdarão o reino de Deus. E é por isso que o que estamos falando neste podcast e nos outros podcasts que tivemos sobre este assunto, é porque a razão pela qual isso é tão importante, Davion, é porque estamos falando sobre a salvação eterna. Isso não é, sabe, o equivalente moral de você diz tomate, eu digo tomatá. Não, não é isso. Isso é algo sério. Estamos falando sobre salvação eterna e você não pode herdar o reino de Deus se você abraçar e celebrar os pecados que acabamos de ver descritos em 1 Coríntios 6, 9 a 10. É por isso que essa escritura e essa posição são tão importantes para que possamos falar sobre. De qualquer forma, Davion, lá vamos nós. Isso tem durado várias semanas enquanto discutimos toda essa questão da teologia pró-gay. De onde veio, quem a inventou, por que é importante, por que estamos tendo essas discussões. Espero que esta parte do nosso podcast tenha sido benéfica para as pessoas. Espero que tenha sido útil e nos vemos na próxima vez.